Olá, bem-vindos a mais um Fofoca Direito. Eu disse que teremos vários vídeos, então teremos vários vídeos sim. E eu vou voltar a ser a pessoa que faz videozinhos direitinho pra vocês. Porque eu fiquei muito chocada. 2 pessoas me pararam e falaram: você não vai fazer mais vídeos? Eu falei: meu Deus, 2 pessoas assistem. Então eu tô muito feliz, tô aqui por vocês dois. Gente, eu vou falar uma coisa que tá sendo discutida no STJ. E eu acho muito importante porque a gente tá... Hoje tudo nosso é no mundo digital, né? E a gente precisa entender melhor como isso funciona. Então bora lá? Vocês sabem sobre o acesso à herança digital? Tá sendo debatido no STJ, no RESP 21.24.424. Muito número, né? Mas enfim, dá pra vocês precisarem. Se vocês colocarem herança digital STJ, vai aparecer no Google, viu? Contexto. O julgamento refere-se a um caso inédito. Após um trágico acidente aéreo que vitimou membros da família Agnelli, uma das inventariantes solicitou judicialmente o acesso ao computador de uma falecida, na tentativa de identificar bens digitais, sejam de valor econômico, direitos autorais, documentos, arquivos valiosos ou afetivos, as fotos e memórias digitais que poderiam compor o arquivo. Vamos analisar aqui primeiro como pessoas sem esquece o direito. Por um lado, eu tenho certeza que você pensou, mas lógico, tem que ter acesso sim, porque... Pô, primeiro que hoje a gente tem, por exemplo, moedas digitais, Bitcoin, outras que eu sei esqueci o nome. Mas, além disso, tem essa parte afetiva, né? Eu tenho muito foto no meu celular, você também tem. Então, deve pensar, mas queria acesso ao iCloud dela, pra eu poder guardar as lembranças, as coisas. Mas aí, a ministra Nancy falou uma coisa muito interessante. E a gente entra e esquece a parte que a gente é só ser humano, vamos pensar na parte do direito. Ela apontou que isso, além de ser um tema novo no direito brasileiro, sem legislação, sem doutrina, a abertura irrestrita do conteúdo pode violar os direitos da personalidade, que é uma coisa que a gente tem garantida constitucionalmente, como a intimidade e privacidade, que são protegidos. O que pode acontecer? A pessoa que faleceu tinha vários nudes, vários vídeos íntimos, a pessoa tinha segredos que ninguém sabia. E aí deixar qualquer um acessar só porque ela faleceu, viola o direito de personalidade dela. Quando a gente falou a primeira vez, e quando eu li a primeira vez, quando você bate na cabeça a primeira vez que eu falei de herança digital, eu falei, gente, não faz sentido, né? Mas aí você pensa no direito. Pra isso que a gente tá aqui. E aí, qual que foi a proposta da ministra? E eu achei muito bom, inclusive. Nomear um inventariante digital. Quando a gente morre, aí tem bens, a gente precisa de um inventariante, né? Uma pessoa que vai ficar responsável para fazer todo o inventário, para buscar os documentos. Porque, por exemplo, a pessoa morre e tem 10 filhos. Pô, não dá para os 10 filhos ficarem falando no cartório ou com o juiz. Uma pessoa só vai fazer isso. Então, o que ela propôs? Um inventariante digital, um profissional, né? Um profissional do TI, por exemplo, que vai acessar o conteúdo do dispositivo sob sigilo. Vai elaborar um documento com todos os bens digitais que tem ali, né? Vai dizer tudo tem ali. Desde do vídeo íntimo até o Bitcoin. E aí, o juiz vai decidir, ó, isso aqui pode ser transmitido, isso aqui são fotos com a família, fotos pessoais que não vão ofender a personalidade dela, né? Não vai ter nenhum problema ali. Pode passar. Ó, ali tem Bitcoin, ó, tem um texto que ela fez e ela registrou. Tudo bem. Agora, o que não for, esse mesmo profissional vai segurar até o encerramento do inventário e ele vai apagar tudo isso. Então, o que é muito importante pra gente entender disso aqui, tá? O julgamento tá suspenso, tá? Porque teve um pedido de vista pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, então não teve ainda o voto fechado para que isso aconteça, né? Do inventariante digital. Os bens digitais são reconhecidos, sim, como patrimônio falecido. E o que a gente aprende disso? Que a gente tem que fazer um inventário digital. E é uma coisa muito maluca, né? Mas a gente tem que fazer o inventário digital e nós, vivos, temos que fazer um testamento. Por quê? Por exemplo, Deus me livre, não vou morrer tão cedo, amém.
Mas eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa no meu computador de clientes. Eu tenho muita coisa no meu celular. Eu vou ter vídeos, eu vou ter coisas de terceiros. Eu preciso ter alguém que fique responsável se acontecer algo comigo. E para isso eu preciso de um testamento. Entendeu? Então a gente tem que fazer um testamento dos nossos bens digitais. Não é nada muito absurdo de ser feito, a gente precisa de um advogado, precisa registrar em cartório, mas não é nada super caro, não é nada muito absurdo, mas é algo que a gente precisa começar a pensar sempre. Principalmente nós, como advogado, um engenheiro, um arquiteto, pessoas que trabalham com coisas dos outros, com documentos das outras pessoas, um contador. Porque, e se essa pessoa falecer, faz o quê? Eu já vi muita coisa em escritório, por exemplo, que já trabalhei, que a pessoa, o dono faleceu, e aí a pessoa meio que, isso aqui tava antigo, já joga fora. Não é assim? Tem documentos aqui que fica comigo, obviamente, que depois de um tempo a gente joga fora, ou a gente vai apagar, mas depois que o processo acabou, depois de anos que não tem mais o que fazer, que o processo acabou faz 5, 6 anos, aí você pode fazer isso, mas lembre-se que até para descartar isso existe uma forma correta, tá, gente? Eu não vou entrar nisso, que é LGPD, não interessa, mas existe uma forma correta. Então, assim, pensem nisso. Se vocês têm coisas digitais, se você é uma pessoa que tem Bitcoin, se você é uma pessoa que escreve textos, que você é uma pessoa que pinta, que faz qualquer coisa que vai ser guardado digital, pense no seu testamento digital. E não precisa esperar até o final da sua vida. Pense o quanto antes. E isso você pode ir modificando conforme você continuar vivo. Graças a Deus, se Deus quiser. Mas a gente não pode deixar essas coisas para a última hora, porque senão você vai entrar, sua família vai entrar numa coisa dessa aqui, de ter que contratar uma pessoa, de ter que. E tudo isso se o STJ permitir essa ideia que a ministra teve. Mas vamos pensar que deu certo. Vai ter que contratar uma pessoa, vai ter um puta trabalho, vai expor coisas íntimas pra uma pessoa que nunca te viu na vida, mas ela vai ter que fazer isso, vai ter que expor pra um juiz. Então pensa antes, gente, pensa antes e faça seu testamento digital. Procura um advogado, pode ser eu, brincadeira. Não posso, gente, não posso fazer vídeos com propaganda minha, senão a OAB me pega e me bate. Mas procure um advogado real e faça sim, é bem necessário. Porque hoje tudo nosso tá em nuvem, tá em celular, tá em computador. Então pensem nisso com carinho. Obrigada, até a próxima Fofoca Direito.